Olá, professores. Olá, avaliadores. Bom dia, boa tarde. Me chamo Leonardo de Souza Barros e hoje estarei apresentando para vocês o projeto de mercado financeiro. A empresa que eu escolhi para esse projeto é a Forset Soluções em Licitação. E no decorrer dos slides, né, eu estarei apresentando e trazendo a minha proposta. Então, vamos lá. Bom, aqui eu trago uma visão geral, de tudo que será apresentado aqui dentro, deste documento. Então, desde a introdução, apresentação da empresa, o problema, análise de mercado, revisão bibliográfica, a proposta de captação, análise de viabilidade dessa proposta, as recomendações para essa implementação, a aplicação dela direta e o resultado esperado. Então, vamos começar. Bom, a Forset Soluções e Licitação ela atua há mais de 17 anos no mercado, de tecnologia voltada para a área de licitação. Então ela é empresa, né, de uma plataforma SaaS, e ela oferece ali soluções para automatizar as etapas do processo licitatório. Então hoje ela fornece ali, produtos que vão atender em todas as etapas do processo, licitatório. E dentro desse cenário, a dificuldade que a empresa tem nesse momento é o desafio em relação ao churn, né, ao cancelamento e o crescimento da competitividade no mercado, né. Então cada vez mais surgem, novas empresas também trazendo automações para a área de licitação, também com esse mesmo propósito, e a competitividade ela começa a crescer dentro desse mercado. E seguimos. Então, a Forset hoje, ela possui aproximadamente aí uma carteira com 780 clientes ativos. E esses clientes eles variam ali num ticket médio, né, de R$ 1.000, R$ 1.500, mensal. O faturamento mensal da empresa, ele fica em torno ali de 910 mil, 1,5 milhão, já houveram picos ali na casa de 2 milhões. Então, tudo que entra, né, tudo que entra ali na empresa, tudo que é emitido de nota no mês. Dentro disso também, eu trago ali resumidamente o que são essas soluções, né, como eu disse no início, é uma empresa que oferece ali, automatização para todas as etapas do processo licitatório. Então primeiro nós temos ali o boletim, que é uma plataforma para é um sistema, melhor dizendo, um produto para captação de editais. Então, o cliente que tem esse produto, ele recebe oportunidades de licitação dentro do ramo dele, né, dentro do ramo de atuação da empresa. O radar, que é o monitoramento de chat, então é o sistema que é utilizado para monitorar o chat das licitações. O Elicita Proposta, que tem como intuito realizar o cadastro de propostas nas licitações em que o cliente deseja participar. O Elicita Disputa, que é o robô de lances, então, uma vez que você recebeu a oportunidade, cadastrou a proposta, no dia que você for realizar a disputa, terá também um robô que fará o envio de lances de forma automática, onde você faz a parametrização e ele realiza a disputa para você, né, para o cliente. O Elista BI, que entra ali como um produto de análise de mercado, então você pode analisar suas participações anteriores e também, analisar como está o mercado dentro daquele produto, dentro daquele serviço que você presta. E o Elista Curso, que é voltado para capacitação de equipes. Então, se você tem um time ali que atua com licitações e esse time precisa de alguma reciclagem em termos de conhecimento de lei, nós temos também o Elista Curso, né, a Forset disponibiliza o Elista Curso, que é um outro produto também, onde é feito um treinamento em company ali com um cliente para que haja uma capacitação, dos colaboradores, beleza? Seguindo, então como eu disse ali na introdução, né, o problema identificado está muito voltado à parte do cancelamento. E trazendo esse número para vocês, trazendo em dados, né, essa informação, em 2025 o churn consumiu ali aproximadamente 40% do lucro da empresa. Então, esse cenário ele gerou também uma redução de investimentos previstos, né, em tecnologia em expansão, para 2026. E como eu também disse anteriormente, a concorrência ela vem crescendo com soluções mais acessíveis e com forte uso de inteligência artificial. Então é algo que está em alta, né, e vai continuar em alta, né, a previsão é que continue em alta aí nos próximos, anos, o uso da IA. Então, o que a gente tem notado também é um movimento do mercado para que as soluções, né, que envolvem ali automatizar as etapas do processo licitatório, elas também tenham interações com inteligência artificial. Então, isso é um fato já é um fato do mercado. Não é mais uma teoria.
E essa concorrência também vem trazendo ali soluções com um valor mais acessível. Então a Forset ela não tem o ticket médio mais, barato do mercado, isso também é um fato. Então, o ticket médio da Forset é um ticket alto versus o que é entregue ao usuário final. Então, o que a gente tem notado com essas novas empresas que têm chego, também trazendo ali soluções para a área de licitação, é empresas que trazem ali um ticket bem inferior ao da Forset, trazendo os mesmos, produtos. Ainda dentro dessa análise, né, dessa análise de mercado, dentro desses problemas identificados, o mercado de software para licitação, ele está em crescimento. E eu trago ali alguns concorrentes diretos da Forset que estão em evidência no mercado. Esses 3 que eu cito são os maiores concorrentes, tá, de uma forma geral, que são a empresa Effect, a empresa Siga Pregão e o Comlicitação. Então foi feita uma análise também em cima desses 3 concorrentes, analisando o que que eles oferecem, ticket médio, as principais vantagens, que eles entregam para seus clientes. E ali eles investem fortemente em IA e experiência do usuário. Eh Outro ponto também, o mercado, né, ele está cada vez mais exigente em relação à simplicidade da automação, então eles querem uma automação que seja resumida, que eles não tenham que perder tanto tempo fazendo configuração, definindo, como isso será feito. Então a ideia é que as soluções, elas entreguem aquilo que você precisa, mas que o trabalho manual seja reduzido ao máximo. E a Forset, dentro desse contexto, dentro desse mercado, a Forset ela possui como diferencial, um grande diferencial, é a robustez da plataforma e o suporte especializado. Então, um ponto forte da Forset também é esse atendimento, humanizado, esse suporte especializado. É de conhecimento através da análise de mercado que os nossos concorrentes, os concorrentes diretos ali, eles não têm, uma pegada tão forte nessa questão do atendimento. Então eles focam na quantidade, de ter mais clientes, de atender um número maior de clientes. Mas o atendimento a esse cliente, o pós-venda, ele deixa a desejar, e o suporte técnico, principalmente, que é onde o cliente precisa de apoio, onde o cliente precisa de ajuda, quando está utilizando, quando está se adaptando à plataforma, isso não acontece com não é um forte do mercado. Bom, aqui trazendo um pouquinho de referência, né, segundo a SAF Neto 2018, a captação de recursos deve considerar fatores como custo financeiro, risco e impacto no fluxo de caixa. Em empresas SaaS, normalmente utilizam investidores estratégicos e fundos de investimento para acelerar o crescimento. Nós vamos falar mais sobre isso. Laudo em Laudo 2021 destacam que empresas de tecnologia precisam investir continuamente em inovação e em experiência para o cliente. E aqui, nós começamos a falar sobre a proposta, uma proposta, dentro do cenário que a Foresight tem hoje. A proposta escolhida foi a captação via investidores estratégicos e Venture Capital. O valor estimado dessa captação é de 1,5 milhão. A proposta foi escolhida por reduzir o impacto imediato no caixa e permitir um crescimento sustentável. A entrada de investidores também pode contribuir como networking, gestão e expansão. Então essa seria a nossa proposta. Não trabalhar algo como empréstimo, que geraria uma dívida maior para a Foresight a longo prazo, para trazer mais investimento. Então seria trazer investidores, apresentando o projeto da Foresight, apresentando o que é a Foresight, e trazer investidores para esse mercado. Dentro de análise de viabilidade e riscos. A proposta ela é considerada viável devido à estrutura já consolidada da Foresight. Então, como eu disse lá desde o começo da apresentação, nós estamos falando, de uma empresa que agora, né, no mês de maio, nós estamos de maio de 2026, está completando aí 18 anos de atividade no mercado. Então já é uma empresa consolidada, é uma das primeiras empresas aí, fundadas, voltadas para a área de licitação. E como nós bem sabemos, né, hoje no nosso país, são raras as empresas que conseguem chegar nessa idade, né, essa maturidade. Muitas empresas acabam quebrando antes de chegar nessa idade. Então a Foresight já é uma empresa consolidada, uma empresa conhecida no mercado, também conhecida pela concorrência, respeitada pela concorrência, e como eu disse, uma carteira aí na casa aí de 800 clientes, né, então não é uma carteira pequena.
Bom, os principais riscos envolvidos, como eu já citei nos slides anteriores também, a concorrência agressiva no mercado, eh, isso é o que acontece hoje, cada vez mais players aparecem. Pode haver uma demora no retorno do investimento, a necessidade constante de inovação e a possível diluição societária. Quais são as recomendações, dentro desse cenário, né, dentro do que nós queremos propor pra de crescimento para a Forset? Desenvolver plano, desenvolver planos de entrada mais acessíveis, ou seja, existe um público nesse mercado que a Forset ainda não está atingindo, que é o público do ticket pequeno. Então são empresas que estão começando, que querem entender o que é licitação, mas querem dar esse primeiro passo. E a Forset hoje ela não tem produtos para esse cara, para esse perfil, para esse tipo de consumidor que está chegando no mercado de licitação. E que hoje em 2026, né, usando os dados de 2025, virou um mercado trilionário. Então tem muita oportunidade para todo mundo. O mercado de licitação é um mercado muito grande, com muita oportunidade. Então, para quem está começando também, para quem está querendo entrar na área de licitação. A Forset hoje não tem um produto de entrada. Então, primeiro a ideia seria também trazer planos de entrada mais acessíveis, para que a gente traga esse perfil de cliente, comece a ter esse perfil de cliente na carteira, e a partir desse momento em que o cliente entrou, que você conseguiu trazer esse cliente, a ideia é que conforme ele for utilizando, conforme ele for entendendo o que é esse mercado e conforme ele for tendo êxito nas licitações, ele faça upgrades de planos ali para planos mais robustos, mas eu teria como atender esse cliente que está chegando. Fortalecer o setor de Customer Success, então o time de sucesso do cliente ali, né, de atendimento ao cliente, fortalecer esse setor que hoje eh, ele tem uma relevância dentro do mercado, o mercado reconhece o atendimento, o pós-venda da Forset, o time de vendas, o suporte técnico ali como áreas, como pilares. O atendimento é um forte da empresa, existem clientes que estão lá pelo atendimento, pelo que a Forset tem, nessa parte humanizada. Então, também, já pego o gancho para o próximo tópico. Investirem na experiência do usuário, continuar investindo nessa experiência. A questão de rotina de feedback, de aplicação de NPS, de entender onde estão as dores desses clientes que estão utilizando a plataforma, onde está tendo mais dificuldade, eh, onde está surgindo as maiores dúvidas, quais são os produtos que estão tendo mais problemas, quais são os portais que estão tendo mais problemas. Então seria investir em entender a dor do usuário de ponta também. Aí um outro ponto que o mercado tem pedido isso, ampliar funcionalidades com inteligência artificial. Então assim, a inteligência artificial ganhou muita força, nos últimos anos e não é diferente na área de licitação. Hoje as empresas também precisam otimizar ao máximo o tempo, desde analisar um edital, desde preparar uma proposta, desde uma disputa, desde documentação para habilitação. Então, desde toda a esteira, né, que faz com que o processo licitatório aconteça. Então, a inteligência artificial, ela é necessária, ela se tornou uma necessidade dentro do mercado de licitação. Hoje, o público, né, as empresas, elas não querem mais ter que ficar 1 hora, 2 horas analisando o edital, 2, 3 horas preparando a documentação. A gente precisa de agilidade, a gente precisa que as informações aconteçam, fluam de uma forma rápida. Então é necessário sim, e há margem para isso, de implementar a inteligência artificial nas soluções da Forset, nos produtos Forset. E por que não desenvolver produtos, novos produtos, utilizando essa inteligência artificial. Então existe margem para isso. E criar indicadores mais eficientes de retenção. Então falando de retenção de clientes, ter ali indicadores de tendência de cancelamento seria eu vejo que seria um caminho muito importante, utilizar as informações que a gente tem, de clientes, utilizar a informação que a gente tem, de usabilidade, de feedback, NPS, colher todas essas informações e utilizar a informação com inteligência. Acho que essa é a frase. Utilizar a informação com inteligência. Ter os dados, usar esses dados da forma mais inteligente e eficaz possível. Que a gente consegue, o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue fazer com o feedback que a gente tem recebido. Desde de sugestões que o cliente possa trazer ali,
de pontos para a plataforma, tá. Bom, aí falando da aplicação, como eu citei lá, né, seria um investimento de 1,5 milhão. Então como seria a distribuição desses investimentos? 400 mil seriam voltados para o desenvolvimento de novas soluções, e a IA seria uma aliada nesse desenvolvimento. Então teria a IA ali como um foco, mas desenvolvendo novos produtos para a área de licitação, trazer uma novidade para o mercado. Aí já puxando o gancho ali também, investimento em inteligência artificial, 300 mil. Investimento na retenção de clientes, seja em campanhas ali de downgrade de contrato para não perder o cliente, eh, seja um investimento ali de engajamento do cliente dentro da plataforma, mas planos para retenção de cliente. 300 mil voltado para marketing e expansão comercial, ou seja, reforçar a marca Forset, reforçar os produtos Forset, explorar isso, explorar esse mercado, explorar esses clientes que estão utilizando e que são promotores da marca. Então são formas, de crescer. Investimento na experiência do cliente, seriam 150 mil, e 100 mil para uma reserva operacional, tá. Então essa seria a distribuição, trazendo os investidores para o projeto Forset. Bom, e aí, dito isto, o que que a gente espera, né, qual que é o resultado esperado, neste momento? A redução do churn em aproximadamente 15%. Então esse seria o primeiro ponto, reduzir esse cancelamento em aproximadamente 15%. Esses 15% eu falo, nessa análise, né, seria para o segundo semestre. Seria uma aplicação para o segundo semestre visando uma redução de churn de aproximadamente 15%. Maior retenção e satisfação dos clientes, aumento da competitividade na empresa no mercado, mediante ao crescimento de players, que vem surgindo para a automatização em licitação, expansão da base de clientes, crescimento da receita recorrente e a retomada de investimentos estratégicos, como eu citei lá no começo da apresentação, foram descontinuados, devido à queda, né, devido à queda de entrada de receita pela quantidade de cancelamento. E a conclusão, para finalizarmos, a Forsat apresenta forte potencial de crescimento no mercado de tecnologia para licitações. Já é uma empresa consolidada e que tem margem para crescimento. O principal desafio está relacionado à retenção de clientes e à competitividade nesse mercado. A captação, desculpa, de recursos permitirá investimentos em inovação, expansão e fortalecimento estratégico. E este projeto busca um crescimento sustentável e o aumento da competitividade da empresa. Bom, e aqui estão as referências para concluirmos e agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço aqui, aos professores que estarão, avaliando esse trabalho. Fica aqui o meu muito obrigado a todo o apoio, né, a todo o incentivo, ao suporte prestado. Então, agradeço aqui desde já e nos vemos numa próxima. Abraço a todos.